Olá, pessoal. Me chamo Laila Guest Rosa, tenho 20 anos, moro em São Roque do Canaã, sou estudante do sexto período do curso de Letras, Português e Espanhol e aluna extensionista no programa Rede de Leituras da Universidade de Uberaba. É com imensa gratidão que venho apresentar como foi o desenvolvimento do meu trabalho Leitura Escrita e Pandemia, importância da obra regional Retrato de Gerações para o resgate cultural relacionado à obra Canaã, de Graça Aranha, orientado pela professora Helena Borges Ferreiras e apresentado no Encontro de Pesquisa em Educação. Além disso, o foco deste encontro é falar sobre a obra Retrato de Gerações, onde teremos uma conversa com a autora aqui presente, Eduarda Galon. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada. Boa noite, eu sou Eduarda Galão, sou jornalista formada e pós-graduanda em Gestão da Informação e das Comunicações nas Organizações. Sou de São Roque do Canaã, só que atualmente não resido mais lá não. Estou em Colatina, que é uma cidade muito próxima, ao ladinho. Já morei em Vitória também, que foi o período que eu passei cursando, jornalismo, mas agora eu retornei, estou mais pertinho de casa. Muito bem. Vamos lá, Eduarda. Bom, inicialmente, antes da minha conversa com a autora, eu gostaria de mostrar as obras literárias abordadas nesse trabalho. A primeira, que é a obra Retrato de Gerações, da nossa autora, Eduarda Galon. Esta obra ela não foi publicada fisicamente, sendo disponível apenas de forma online e disponibilizada pela autora por meio das mídias sociais. E a segunda, que trata-se da obra pré-modernista Canaã, de Graça Aranha. O intuito desse trabalho é o resgate cultural durante o período pandêmico vivenciado. Nesse estudo, eu busquei levar as pessoas a compreenderem que a cultura é o que é, devido aos registros escritos deixados pelos antepassados para as futuras gerações, destacando a importância da leitura escrita, principalmente em tempos de pandemia. Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa online, em que foi interrogado aos municípios de São Roque do Canaã o seu conhecimento acerca da obra regional Retrato de Gerações, de Eduarda Galon, e também a obra pré-moderna Canaã, de Graça Aranha. Ambas as obras abordam a história do interior do Espírito Santo, resgatando culturas e promovendo a reflexão de como a sociedade sempre vivenciou profundas mudanças. Explicando melhor, a obra Canaã conta todo um retrato de como foi a descoberta de Canaã por volta de 1890, quando Graça Aranha vai viver às margens do Rio Santa Maria. No entanto, vale destacar que somente um século após essa descoberta, que São Roque do Canaã, em 1995, é emancipado como município. Além disso, muitas famílias foram abordadas na obra através de relatos de acontecimentos que são presentes deixados às próximas gerações. O livro Retrato de Gerações, por sua vez, resgata muitos acontecimentos culturais importantes de se ter conhecimento, dentre eles uma grave epidemia que assolou a região. Diante disso, os povos passaram a fazer novenas diárias pedindo graças a São Roque, que é o santo padroeiro dos inválidos e doentes, para que livrasse a todos do mal que os apartava. Assim, a fé agraciou os desprotegidos e em pouco tempo não havia mais ninguém doente. Como forma de agradecimento, tendo em vista a proteção e o milagre concedidos, um outro oratório foi construído, agora em homenagem a São Roque, onde hoje está situada a igreja matriz da cidade. Dessa forma, por meio desse trabalho, eu consegui alcançar meus objetivos. Primeiro, as pessoas perceberam como registros escritos são primordiais para as futuras gerações para resgatar suas culturas. Segundo, o trabalho foi desenvolvido durante uma pandemia provocada pelo coronavírus. Era um momento de muitas mortes, desempregos e muitos problemas psicológicos, dentre eles o medo, além da ansiedade e depressão.
provocados pelo isolamento, em que a maioria precisava ficar preso dentro de casa. Nesse sentido, ao levar a obra Retratos de Gerações para as pessoas, eu pude notar o quanto a leitura foi significativa nesse momento. Quanto a esse trabalho, eu não posso negar que foi uma experiência incrível, principalmente por estar cursando um curso à distância, em que dizem que não há muitas oportunidades, porém a Uniub, o programa Rede de Leituras, tem me proporcionado o máximo para contribuir com a minha carreira acadêmica, pois na apresentação desse trabalho eu estava lá, apresentando no meio de inúmeros mestres e doutores, mas mesmo assim meu trabalho foi aprovado. E isso é muito gratificante. Me mostra que posso ir longe, né? Basta ir atrás do que eu quero. E acho que isso funciona para todos que querem realizar seus sonhos. Agora, eu irei falar sobre a obra Retratos de Gerações, da Eduarda Galon. Ela foi editada em 2020. É um livro-reportagem produzido com o apoio da população, que se divide em 5 capítulos e conta com fotos e arquivos disponibilizados tanto pelas famílias participantes quanto pela Prefeitura Municipal e a Igreja Matriz da cidade. A intenção principal do livro é apresentar histórias de vidas contadas pelos personagens mais velhos e os mais novos de uma mesma família, descobrindo e entendendo, assim, que os traços mais marcantes foram herdados por eles. Afinal, todas as recordações possuem grande valor, principalmente porque as histórias contadas jamais serão esquecidas. Por fim, o livro resgata muitos acontecimentos culturais importantes de se ter conhecimento. Agora, irei fazer a entrevista com a nossa autora, Eduarda. Posso iniciar? Pode ficar à vontade. Inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez por toda a disponibilidade de contribuir com esse trabalho, dedicar o seu tempo em meio a tanta correria, né? Isso contribuiu muito para a minha vida acadêmica, para o meu futuro, para tudo. Imagina, eu que agradeço o convite. Iniciando, o que lhe motivou a contribuir com esse trabalho? Olha, um motivo é muito pouco para falar, são inúmeros motivos. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, embora eu seja um pouquinho tímida. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu pensei, eu preciso vencer a minha timidez e fazer alguma coisa marcante. Então, assim, pensei em fazer reportagens, eu amava ir para a rua gravar. Mas quando cheguei no final do curso, eu pensei, quero fazer uma coisa diferente, por que não um livro? Me vi numa pandemia, dentro de casa, sou extremamente imperativa e eu precisava de me mexer, precisava de me mover. Aí eu pensei, conversei muito com a minha família, com o meu orientador, né? Porque este livro também foi uma conclusão de curso minha. Então, pensei em inúmeras possibilidades, pensei que não daria certo, mas decidi me jogar e enfrentar. Fiz todas as entrevistas online e o que mais me motivou foi ter sede de conhecer a história da minha cidade e, consequentemente, o desejo de fazer uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes. Fui logo inventar de escrever um livro, né? Que não é uma tarefa muito fácil, mas deu tudo certo. Que bom, né? E o melhor de tudo na escrita desse trabalho, que contribuiu com a sua formação, é que agora ele está contribuindo com a minha formação, né? Tá vendo? Quem diria? Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Exatamente. É algo que fez a diferença na minha vida, né? Pois é. E quando eu estava escrevendo, Laila, eu tinha um desejo muito grande dentro de mim de fazer esse livro ser a diferença na vida de alguém. E que bom que eu tô conseguindo. Exatamente. Está conseguindo atingir os seus objetivos, né? Eu fico muito feliz com isso. E quais foram os seus sentimentos ao saber que a sua obra foi um objeto de pesquisa? Você esperava isso? Não, nunca esperei.
Estou muito lisonjeada, muito feliz, muito agradecida. Como eu te falei, eu não esperava que alguém como você me procuraria para falar sobre o meu livro, até porque eu sinto que as pessoas elas ainda não têm o hábito de leitura, pelo menos a maioria da nossa região lá de São Roque, uma cidade muito, muito pequena. São poucas as pessoas que realmente têm o interesse em ler, em aprender, em estudar. E ser convidada para fazer essa live com você, para falar um pouquinho mais sobre o meu livro, sobre a minha trajetória, sobre todo o processo de escrita é muito prazeroso, é muito importante mesmo, assim. Mostra para mim que valeu a pena todo o meu esforço, todo o meu trabalho. Isso, eu fico muito feliz em saber disso. E a parte triste é só da nossa cidade, né? Das pessoas não terem um hábito de leitura. Você escreveu uma obra muito interessante, que eu acho que, assim, as pessoas deviam sim interessar mais. Mas quando se trata de leitura, eles correm. Infelizmente. Você também nota isso? Exatamente. Principalmente o público jovem. Eu também sempre. Imagine o público adulto que está na correria, trabalhando muito, mas é com esses trabalhos que a gente tenta levar a leitura para a vida das pessoas, né? Com certeza. E ainda assim, eu fiz uma obra super curtinha. Não é um livro enorme, até porque eu não tive muito tempo para isso. Fazer um livro totalmente online, sem sair de casa, é muito difícil. Eu queria ter tido o privilégio de poder ir até a casa das pessoas, entrevistá-las pessoalmente, conversar olho a olho, mas eu não tive isso, eu não pude fazer isso. Então, escrever um livro totalmente online, sem sair de casa, não foi fácil. Mesmo, foi bem complicado. Mas a sua obra ficou muito incrível. Eu comecei a ler e assim, engajei nas páginas e foi um final de semana só para terminar de ler e depois eu reli umas 2 ou 3 vezes e pretendo, assim, tô com ela aqui, pretendo ler mais vezes. Ai, que bom. Por que você escreveu essa obra, Retratos de Gerações? Foi apenas para sua faculdade? Não foi só para concluir a faculdade. Eu sempre tive o desejo de conhecer mais sobre a história da minha cidade. Por quê? Fui até a prefeitura, fui atrás de pessoas que estudam muito histórias de São Roque, dos municípios daqui que rodam, né? Rodeiam a região, e ninguém tinha muito para me falar. O que eu achei mesmo assim foram os livros, né? Graça Aranha também me ajudou muito com a obra Canaã. A Roberta Facchetti, ela também escreveu um livro que me ajudou demais, que é A Paixão Segundo São Roque. Então, assim, eu consigo me basear em pessoas como eu, assim, que são aguçadas e que sentem vontade de ter mais conhecimento sobre a nossa região. Mas, para te falar a verdade, as outras pessoas que eu pensei que eu poderia contar, eu não pude. Porque não tinha nada escrito, não tinha nada documentado. Então, o meu desejo, quanto mais eu via que as pessoas não tinham o que me falar sobre São Roque, mais o meu desejo de entender a história da cidade aumentava. Então, eu pensei, preciso ir atrás de pessoas mais antigas para me contar a história delas. Porque com o depoimento dessas pessoas, eu vou começar a entender um pouquinho sobre São Roque também. E aí eu peguei as pessoas mais idosas e que representam muito lá para São Roque. Peguei também pessoas que já, infelizmente, já faleceram, mas que eu tinha contato com os filhos ou parentes mais próximos que puderam me ajudar nessa parte também. Então, eu consegui escrever com base nos relatos mesmo que eu ouvi das pessoas. Porque livros sobre São Roque, a história mesmo, não tem. Sim, isso é muito triste, né? E o lado bom é que agora a gente tem um livro que traz essa cultura, que é o seu livro. Não vai ter tudo sobre São Roque do Canoa, mas acredito que você abordou os principais acontecimentos muito importantes, e isso vai fazer diferença não só das futuras gerações dessas famílias, como das outras pessoas de São Roque do Canaã, né? De uma forma geral, que vão poder ter conhecimento, até porque a gente está vivendo uma era em que cada vez menos a gente tem conversas com as pessoas.
né? Não se tem hoje uma pessoa jovem ficar sentado com um idoso ouvindo história. Pode se dizer assim, ninguém tem tempo para isso. Mas a Eu amo pessoa fazer isso. gosta de ler, essa é uma oportunidade, né? Verdade. Eu amo ouvir histórias, independente assim do que você tiver para me contar. Se você quiser ficar 10 minutos comigo, eu vou te escutar fielmente aqueles 10 minutos. Se você quiser passar 3 horas conversando comigo, me contando a sua vida, eu vou escutar também, porque eu tenho esse prazer. Eu realmente gosto de conhecer a história daquela pessoa, a vida dela. E eu acredito que todo mundo tem alguma coisa de bom para contar. E eu sempre estou disposta a ouvir. Isso aí é muito bom. E quando você escreveu essa obra, você pensou em contribuir com a cultura local, igual a gente falou agora? Isso era um objetivo seu? Ou foi Sim. apenas uma consequência? Não, era um objetivo meu, continua sendo, inclusive, porque eu acho que eu ainda não alcancei isso. Pensei que alcançaria rápido, para te falar a verdade, justamente pelo motivo de não ter muito acervo cultural em São Roque. Mas eu acho que é um trabalho contínuo, né? Eu continuo divulgando, menos porque falta de tempo mesmo, queria estar mais disposta. Mas, assim, enviei para a prefeitura, que eu acho que é um grande canal de comunicação, em quesito de divulgar o livro, porque, poxa, a prefeitura tem site que é visitado por centenas de pessoas diariamente, o Instagram, o Facebook da prefeitura também. Então, eu acho que, assim, neste momento, quem mais poderia ajudar na divulgação é realmente a prefeitura de São Roque. Porque é algo que interessa a eles também. Poxa, é a história do nosso município. É muita coisa envolvida, não é qualquer coisa, né? Mas vamos continuar aí. Eu tenho, sim, o intuito de continuar a escrever o livro. Ele não acabou. Eu quero fazer as entrevistas pessoalmente, quando der. Acho que tudo tem o seu tempo. Agora eu não consigo, mas pretendo fazer tudo presencialmente e lançar o livro. Tirar ele do papel, deixar, porque agora ele é formato e-book, né? Eu quero torná-lo impresso mesmo, porque eu acho que isso é muito importante ainda. Eu não quero perder essa essência. Como eu estou falando de pessoas antigas e situações de muitos anos, eu acho legal e real ter algo impresso. Até mesmo para não deixar a tecnologia tomar conta de tudo, igual já está acontecendo. Isso. Quando você terminar seu livro, publicar ele fisicamente, eu espero que você divulgue pra gente, tá bom? Tá, pode deixar. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vai acontecer. Sem problemas. E quanto a essa obra, você aprendeu alguma lição, não só sobre o que você escreveu, mas para sua vida de uma forma geral? Eu aprendi muitas coisas, né? Mas o que eu mais aprendi é que tudo acontece no tempo certo. Não adianta a gente tentar subir a escada mais rápido, não adianta a gente tentar enfiar os pés pelas mãos, até usando essa gíria. Não adianta, assim, tudo acontece no momento que tem que acontecer, na hora certa de Deus. Eu acredito muito nisso, confio muito. E foi muito complicado, assim, para mim me ver paralisada num tempo completamente difícil, como você falou. A pandemia não trouxe apenas o coronavírus. A pandemia trouxe pânico, a pandemia trouxe ansiedade, a pandemia trouxe depressão. E ficar somente em casa estava me fazendo ficar uma pessoa deprimida, que eu nunca fui. Nunca fui. E eu me vi triste. Então, assim, começar a ler, começar a escrever, começar a conversar com as pessoas, mesmo que remotamente, me fez enxergar um lado meu que parecia estar adormecido. Então, se eu tivesse que pontuar assim, uma coisa mais importante que a pandemia e que o livro me trouxe, foi aprender a ter paciência e a controlar a minha ansiedade. Eu acho que foi isso. Isso, olha como é importante escrever. Trouxe não só uma contribuição na sua vida, na minha, nas demais pessoas, né? Então, tipo assim, isso comprova que foi um trabalho que trouxe um bom retorno, né? Foi um trabalho muito bom.
E quantas pessoas que leram a sua obra? Qual foi o retorno? Graças a Deus, eu só tive retorno positivo. Para te falar a verdade, sendo bem sincera, eu não ia postar o livro. Eu não ia. Aí eu mandei para algumas amigas mais próximas minhas. Nem tinha compartilhado com a minha família ainda, só com algumas amigas mesmo. E elas falaram, Duda, você precisa compartilhar. Isso é muito importante. São Roque não tem nada disso, nem parecido. Aí eu, ai, gente, a pessoa tão tímida. Será que eu vou ter essa capacidade, essa coragem? Aí elas falaram, não, você vai, você vai, você vai. Aí eu tomei coragem, fui, postei no meu Instagram. Eu lembro que, assim, foi um dia que isso nunca tinha acontecido antes. O meu direct, ele parou. Eu não conseguia responder ninguém de tão lotado que ficou a minha caixinha de mensagem. Falei, meu Deus do céu, meu Instagram paralisou, não consigo responder ninguém, não consigo ver a mensagem que chega. Eu lembro assim, acho que foram 5 horas mais ou menos, tinha passado mais de 1.000 visualizações. Eu acho que é um número alto até. Com certeza. Aí, além disso, eu passei para as pessoas que me mandaram mensagem, eu encaminhei o livro, às vezes enviei por e-mail, outras vezes enviei pelo WhatsApp, e também enviei por e-mail para as principais empresas lá de São Roque. Então, enviei para as pessoas que são donas de cerâmicas, esquadrias, postos de gasolina, enfim, o poder aquisitivo e econômico lá maior de São Roque também. Sim. Isso aí é muito interessante esse retorno, né? E isso é um sinal. Eu penso se com o livro online foi assim, quando for o livro físico, sucesso na certa, né? Se Deus quiser. Isso. Para a gente finalizar, qual a importância da leitura para você nos dias atuais? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Uhum. Eu acho que a leitura, ela abre porta para o futuro. Futuro, presente, passado, porque você lê o que você quiser, no momento que você quiser, né? Quanto mais a gente lê, eu acho que mais inteligente a gente fica. Mais disposto a conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa. Quando você lê, você tem argumento, você automaticamente se torna uma pessoa mais inteligente. O seu senso crítico se expande, até o comum mesmo, tudo se expande. Então, assim, ler, além de abrir caminhos, eu acho que ele é fundamental também para abrir mentes. Eu entendo você, por mais que eu não aceite a sua opinião, eu aprendo a te respeitar, porque eu estudei e tenho a minha também. E eu acho que isso é fundamental. Com certeza, isso é muito fundamental. Eu hoje, assim, não sei o que seria da minha vida sem a leitura. Igual na pandemia, no final de semana que eu li a sua obra, foi um final de semana, assim, que eu estava passando um dos piores dias da pandemia, com a ansiedade lá em cima, aqueles pensamentos que nunca tive antes, mas tomou conta da gente. Mas aí, em vez de eu gastar meu tempo com isso, eu gastei meu tempo lendo o seu livro e a partir dele comecei a ter ideia aqui e ali para desenvolver o trabalho e tudo mudou. Então, assim, foi uma simples leitura, mas que mudou completamente tudo, né? Ai, eu fico Bom, muito feliz por isso, muito mesmo. eu sou grata pela sua contribuição. Sem ela, nada disso teria acontecido, né? Desejo todo sucesso para você, que continue seu livro, publique o livro físico e divulgue para a gente. Eu espero que quem esteja assistindo a gente possa ter acesso ao seu livro depois, tá bom? Com certeza, absoluta. Bem, agradeço a participação sua e de cada pessoa que puder gastar o seu tempo para assistir esse encontro nosso, esse trabalho que foi muito interessante. Eu que agradeço pelo convite